Encerrada a ordem do dia, passemos ao espaço do grande expediente. Primeira vereadora inscrita, vereadora Marisol Santos, que cede o espaço ao vereador Cadori. Senhora Presidente, caros colegas vereadores, no meu último grande expediente do ano, eu queria inicialmente agradecer a vereadora, minha colega, presidente da mesa, Marisol Santos, pela cedência do espaço. Confesso para vocês que é um momento difícil, um momento de emoção, que eu estou vivendo agora. Eu acompanhava nos últimos dias a manifestação dos colegas fazendo as suas prestações de serviço, de trabalho durante o mandato, e eu vivi uma declaração de líder republicanos após, senhora presidente. Emocionado, eu acompanhava o relato de cada um. Eu assumi o meu mandato e já entrei em grandes desafios. No meu primeiro ano, a dificuldade em ser vereador em Caxias do Sul, a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, e além disso, eu fui líder do governo nas primeiras ações minhas. Procurei, como líder do governo, articular da melhor forma, conversar com os vereadores, e tivemos aprovação da maioria dos projetos naquele ano, em 2021. Então, foi uma experiência positiva, um desafio grande na primeira largada, no primeiro ano de mandato. Juntamente com isso, eu fui presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Controle Orçamentário e Turismo, uma das comissões mais importantes da casa. Com equilíbrio, com responsabilidade, eu participei e também fui relator de muitos projetos. Aprovamos o PPA, a LDO, a LOA dos 2 anos, e foi uma experiência também muito positiva. Fui um defensor, no meu mandato, do tradicionalismo. A minha origem é do campo, é da agricultura. Tive uma vivência familiar e eu não cansei de dizer por várias vezes aqui, e repito mais uma vez, que a minha família liderou o tradicionalismo em São João da Ortiga e na região por muito, muito tempo. Então está no meu DNA a vivência do campo e a consciência de que o tradicionalismo precisa do nosso apoio. O tradicionalismo precisa que nós, vereadores, que temos a força da opinião, que somos formadores de opinião, a gente realmente defenda a nossa raiz, as nossas raízes, a nossa cultura e a nossa terra. Por várias vezes aqui, homenageei tradicionalistas renomados, participei de projetos positivos que relembram a história dos antepassados, dos tropeiros, carreteiros, que vieram aqui com dificuldades e venceram na vida. Prova é que no próximo sábado, dia 14, às 15 horas, nós iremos prestar uma homenagem a tradicionalistas renomados que contribuíram para a nossa cultura, para a cultura da nossa cidade e da nossa região, no Ecoparque. Então é um evento grandioso e que figuras importantes vão ser homenageadas. O esporte também está no meu sangue, na minha vida. A prática esportiva sempre fez parte, e eu, como vereador, através da Frente
parlamentar de apoio ao esporte amador, eu procurei, no meu dia a dia, nas minhas ações, contribuir para que o esporte amador tivesse e tenha mais oportunidade. Porque o esporte, ele é inclusão social, ele é saúde, é envolvimento, é amizade e tem uma série de aspectos positivos, sem falar na renda, no desenvolvimento, na geração de empregos. Todos esses aspectos eu tratei com muita seriedade na Câmara de Vereadores. Eu atendi muitas demandas de todas as naturezas. O meu gabinete, através da minha assessoria, sempre pronto a atender as pessoas, a receber as pessoas e procurar tornar a vida dessas pessoas melhor possível. Mas a minha maior bandeira foi que nos meus 2 últimos anos eu fui presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Todos nós sabemos da grande dificuldade que é gerir, proporcionar, através dos órgãos públicos, através das entidades, os hospitais, UPAs, UBSs, o melhor atendimento para as pessoas. E eu tive uma luta incansável, defendi as principais bandeiras, as maiores reclamações das pessoas, são os leitos hospitalares. Nós, numa caravana que fomos a Brasília, vereadores, empresários, lideranças da região, buscamos recursos e conseguimos, com muita luta, colocar em funcionamento aproximadamente 120 leitos no Hospital Geral. Mas nem isso foi suficiente. Hoje ainda a demanda é muito grande e a procura é muito grande. Uma luta forte minha foi com que os municípios, os 48 municípios que dependem da saúde, dos hospitais, da estrutura de média e alta complexidade em Caxias do Sul, participassem através de um consórcio. Fizemos reuniões públicas, convocando os municípios, os secretários de saúde, os prefeitos, que contribuíssem para que Caxias conseguisse prestar um atendimento melhor para Caxias do Sul e toda a região. Lutei que as UBSs façam um atendimento melhor, especialmente atenção primária. As UPAs, que sempre foi um gargalo, uma grande reclamação, especialmente a UPA Central, lutei para que prestasse um atendimento mais rápido e mais eficiente. E uma notícia boa que eu fiquei sabendo hoje é que a InSaúde, que todos os vereadores, ou a maioria dos vereadores, pediam a saída da InSaúde no gerenciamento da UPA Central, ela está deixando de atender, porque a Ideias, o Instituto Ideias, que atendeu o materno-infantil no Pompeia, vai assumir a UPA Central. E espero que o Ideias faça um trabalho de melhor qualidade, de muito melhor qualidade, que a InSaúde prestou na UPA Central. Entre outras lutas, eu lutei e continuarei lutando para que o centro radiológico aconteça. O centro radiológico para atender a odontologia. É uma bandeira que eu também defendi e continuarei defendendo. A podologia, eu estive muito presente junto à Associação dos Podólogos do Estado do Rio Grande do Sul, junto com o deputado Neri, como já disse em outra oportunidade, lutando para a regulamentação da podologia a nível nacional. E ontem tivemos o prazer de que no Congresso Nacional o projeto está andando e com certeza dentro de pouco tempo, passo a passo, a podologia receba a sua regulamentação. Então a saúde foi a minha bandeira principal. A saúde foi o meu foco principal, porque as pessoas cobram muito justamente aquilo que é mais importante, o atendimento rápido, eficiente, especialmente quando a família tem um ente, um pai, uma mãe, um filho,
esperando um leito, e esse leito não chega, e o risco da morte rápida é iminente. Então, eu defendi essa bandeira com maior carinho, com maior atenção, mas, de um modo geral, eu trabalhei seriamente, buscando objetivo maior, que é atender a população. Declaração de líder, senhora presidente. Segue, perdão, vereador, segue na tribuna. Encerrar, Só um minutinho. Segue na tribuna em declaração de líder, vereador Cadore, bancada do PSDB. para encerrar, eu queria, nesse momento, agradecer especialmente a minha assessoria, o Antônio Pescador, o Fernando, o Roberto, o Guilherme, que me acompanharam nessa caminhada, e outros assessores em alguns momentos que estiveram comigo. Agradecer a cada um dos colegas e as colegas vereadores que eu procurei ter com vocês, e tive, com certeza, tenho consciência disso, uma relação humana, saudável, de carinho, de apreço a cada um de vocês. Todos vocês estiveram ao meu lado, me ajudaram muito, porque esse mandato, Marisol, minha querida presidente, foi um aprendizado. A senhora disse ontem que a senhora reconhece que aprendeu muito, e eu particularmente reconheço que hoje sou muito diferente de como entrei. E senti o quanto a realidade, o quanto o legislativo cobra, né, vereador Felipe? Cobra da gente, e a dificuldade que se impõe, e a gente precisa ter assessores, colegas ao nosso lado. Não só os assessores e colegas, mas todo o pessoal da comunicação, todo o pessoal da retaguarda, a assessoria de um modo geral, cafeteria aí que a gente frequenta, almoçando, fazendo lanches. É um momento de agradecer, porque a gente não faz nada sozinho, caros colegas. A gente, a todo momento, recebe informações que contribuem para que a gente cresça como ser humano, como pessoa e como político. Eu realmente agradeço a todos, agradeço a oportunidade de ser vereador, porque estava no meu DNA, está no meu DNA a vida pública, de fazer o bem, de ajudar as pessoas, porque nós precisamos que isso realmente aconteça, porque a sociedade precisa muito de nós, como seres humanos e como políticos. Era isso, meu muito obrigado. Uma parte, vereador. Bem rapidinho. Escalco. Parabéns pelo seu trabalho também, vereador Cadore. Foi muito bom. Já lhe conhecia de vista, mas não pessoalmente. Aqui na Câmara de Vereadores a gente pôde conversar muito mais, se aproximar. Parabéns pelo seu trabalho também à frente das comissões, Comissão de Saúde, que o senhor desenvolveu durante um tempo também aqui na Câmara de Vereadores. A gente conversou muitas vezes, discutiu assuntos importantes da cidade, e fica o seu legado também para a cidade de Caxias do Sul pelo seu trabalho. O senhor que também já foi político em São João da Ortiga, né? Maximiliano de Almeida. Maximiliano de Almeida, isso. A Ortiga é o outro, né? Nasci em São João da Ortiga. Nasci lá. É isso. Então, fica o seu legado também para Caxias do Sul, e meus parabéns pelo trabalho que desempenhou. Obrigado, vereador Escalco. Fantinel. Vereador Cadore, eu queria dizer para o senhor que foram momentos muito significativos. Foi um período do nascimento de uma amizade que perdurará com certeza. E dizer que me senti muito honrado de ter a sua companhia como colega, como amigo, como vereador, inclusive, principalmente no momento em que eu mais precisei aqui dentro dessa casa. São coisas que a gente não esquece, a gente leva para a vida e para sempre. E da mesma forma quero dizer para o senhor que, além de parabenizar por todo o seu trabalho, pela pessoa que o senhor é, que sempre que o senhor precisar de mim, tens aqui um amigo. Obrigado. Obrigado, meu amigo Fantinel. Vereador Felipe. Vereador Cadore, já nos conhecíamos de fora da política, né?
E até pela sua profissão, meu irmão também é dentista. E a gente sempre soube o seu envolvimento com a política de Caxias do Sul e seu desejo de ser vereador de Caxias. E o senhor cumpriu um papel, sim, né? Defendendo a sua área, defendendo aquilo que o senhor acredita, as suas bandeiras. E a eleição a gente nunca sabe o que acontece. Nunca sabe o que acontece. Mas o importante é o senhor sair daqui sabendo que fez o melhor que o senhor podia ter feito. Né? Representou a sua família, representou a sua classe, representou as pessoas que acreditam no senhor, representou os dentistas, representou o esporte. Então, esse é o principal. É o senhor entender que fez aquilo que estava ao seu alcance dentro da Câmara de Vereadores. E todos nós, né, com um pouquinho que a gente possa colaborar, tenho certeza que a gente pode fazer por Caxias do Sul. Então, quero lhe cumprimentar. E para mim também foi uma alegria poder dividir o plenário da Câmara de Vereadores com o senhor, que eu tinha já como amigo de antes mesmo da política. Obrigado, vereador. O Lucas Dilo, antes, por gentileza. Lucas Dilo. Obrigado, vereador Felipe. Obrigado, vereador. As lágrimas aí de emoção, né, reflete, né, um grande trabalho e o carinho que teve com todos os colegas vereadores também. Mas queria lhe cumprimentar pela sua postura, né, não somente como profissional, como dentista, mas como vereador, né, e também levando com seriedade, mas também sempre com um bom humor, né, com uma palavra, né, amiga, né, e com o esporte também, né, sempre muito motivado no esporte, declamador, né, colega declamador aí, então levando, né, o tradicionalismo também à frente. Queria lhe parabenizar, né, pela sua atuação, pela sua postura e também agradecer pela amizade aí que a gente construiu nesse período aqui na Câmara. Né, vai continuar trabalhando por Caxias, né, sempre, né, muita dedicação, não ignore, vote Cadore, né, teu slogan, né, sempre bem humorado. É isso aí, continue sendo essa pessoa querida que és aí com todos. Muito obrigado e parabéns. Obrigado, vereador Lucas. Gil, o senhor aprendeu rapidamente a declamar, hein? Invejei a sua declamação na última semana farroupilha aí. Peço uma Muito parte obrigado. também, Com a palavra, senhor. vereadora Tati. Cadore, quero dizer que foi uma alegria compartilhar contigo, né, esse mandato. Obrigada pela parceria, obrigada pelo aprendizado. Acho que a gente troca bastante ideias e ver o senhor aqui emocionado apresentando seu trabalho é motivo de muita alegria, né, em ser tua colega. Então, obrigada pela tua experiência, obrigada pela tua opinião, obrigada por as diversas vezes em que a gente esteve aqui, né, na dúvida, debatendo, né, mas sempre chegando aí, construindo bons consensos. Então, vamos juntos. Tenho certeza que o senhor vai continuar trabalhando aí por toda a nossa região de outras formas. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Tati. A senhora me acompanhou lado a lado por muitas vezes. Nos Uma parte, defendemos as vereador. mesmas pautas quase sempre. Foi líder está sendo líder do governo, como eu fui. Os desafios nossos foram parecidos. Agradeço e reconheço o teu trabalho também. Talvez não fomos reconhecidos da forma como nós gostaríamos, mas nós estamos firmes e fortes e continuaremos com certeza nessa caminhada de ajudar as pessoas que nós nascemos com esse objetivo e com esse DNA. Era isso, meu muito obrigado. Vereadora Gladys. Eu também queria agradecer, né, a sua companhia nesses 4 anos. A gente sempre aprende, né, vereador? E o senhor sempre na sua tranquilidade, no seu bom astral, né? Obrigado. Quero dizer que foi muito gratificante para mim. E lhe parabenizar pelo vereador, pela pessoa, pelo profissional e também por ser um ótimo jogador de futebol, né? Então, um artilheiro. Então, dizer que foi um privilégio estar aqui junto com o senhor. Obrigada. Obrigado, vereadora Gladys. O Grêmio entrou em contato comigo para estar precisando de centroavante e matador lá, só que porque é o Grêmio eu não vou, né? Emerson, não vou. Palavra? Mais alguém? Mas de qualquer forma, gente, a emoção faz parte. A gente, quando entrega a alma e o coração para uma causa,
Mas, de qualquer forma, a caminhada é essa e vamos firmes e fortes. Obrigado a todos, mais uma vez, de coração. E obrigado, Marisol Santos, por me ceder a oportunidade de eu falar no meu último expediente desse ano. Um grande abraço a todos. Era isso.